E o caso do Ítalo Santos segue rendendo novas atualizações, né? Ontem a gente viu aí uma entrevista com o Felca no Fantástico, depoimento também de ex-funcionários que trabalhavam aí na casa do Ítalo Santos e ainda até a Camilinha, né, Santos, que virou uma espécie de filha e que fazia esses vídeos com o Ítalo, né? Também resolveu se pronunciar sobre tudo isso que tá acontecendo e a gente vai começar falando aí, né, da entrevista que rolou de ex-funcionários do Ítalo pro Fantástico. A investigação contra o influenciador Ítalo Santos revelou que os pais dos menores recebiam uma espécie de mesada para permitir que os filhos morassem com ele e aparecessem nos vídeos e nas redes sociais. De acordo com as denúncias, eles recebiam entre R$2.000 e R$3.000. Mesmo assim, conselheiros tutelares afirmam que nunca receberam denúncias formais das famílias. A maioria dos parentes vive em Cajazeiras, no interior da Paraíba, cidade natal aí do influenciador. Em depoimento, uma das mães diz que não sabe se a filha ganhava mesada e que não considerava que ela trabalhava aí pro influenciador. Como a gente viu aí no Fantástico, não dá pra passar aqui, né, a reportagem do Fantástico por conta aí de direitos autorais, mas o Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público do Trabalho sustentam que há provas suficientes de exploração de menores. Segundo os procuradores, os adolescentes foram aliciados em outras cidades, levados para João Pessoa e submetidos a um regime de trabalho forçado. Depois da prisão do casal, os jovens foram devolvidos aí às famílias. E aqui, né, uma foto aí do influenciador paraibano Ítalo Santos e também do marido dele, né, o Israel Vicente, que é conhecido como Euro, que foram presos preventivamente, né, na última sexta-feira em uma casa que eles alugaram em Carapicuíba, na Grande São Paulo. E como eu disse, né, o Fantástico também entrevistou ex-funcionários do Ítalo Santos que afirmaram que o influenciador mantinha adolescentes em condições degradantes dentro da própria mansão em João Pessoa. Segundo eles, o ambiente era de controle absoluto, celulares confiscados, festas regadas a álcool e uma rotina de gravações quase ininterrupta. E aí tem um depoimento aqui, né, de um desses ex-funcionários, ó. Eu via muitas sacolas de dinheiro saindo da casa dele. Ele estava ganhando dinheiro com esses adolescentes. Contou aí um dos ex-funcionários ao Fantástico sob a anonimato, né? E quando não estavam em gravação, os adolescentes tinham a rotina controlada. Eram privados de liberdade e impedidos de sair sozinho. O contraste entre a ostentação pública e a realidade privada chamava atenção. Do lado de fora, carros de luxo e os símbolos HS, né, de Ítalo Santos, estampado na fachada. Do lado de dentro, lixo acumulado por dias e jovens sem acesso pleno à escola ou vida social aí, segundo essa reportagem do Fantástico. E nessa entrevista aí pro Fantástico, o Felca também contou, né, que tá sofrendo ameaças de morte depois que ele fez o vídeo aí, né, sobre a adultização de crianças, ó. Apesar do apoio e das mensagens de agradecimento que tá recebendo aí de vítimas, né, e de famílias, o Felca relata ter sofrido ameaças de morte após a publicação do vídeo. E a Polícia Civil de São Paulo também tá investigando aí esses ataques que ele anda sofrendo. E ele disse o seguinte, ó, eu mantenho a cautela, mas eu tô fazendo algo que é mais importante do que eu. Desculpa aí, não vou conseguir parar, revelou o influenciador. E a repercussão, claro, né, foi imediata desse vídeo dele. Em menos de 24 horas, o vídeo passou de 4 milhões de visualizações e hoje já são mais de 44 milhões de acessos aí nesse vídeo que o Felca fez, né, para o YouTube. E aqui tá aí, ó, a reportagem que o Fantástico fez com o Felca, mas claro, eu não posso exibir aqui, né, por conta aí dos direitos autorais da Globo. Já o Carlinhos Maia, né, também pediu aí a mesma atenção da mídia, né, pro caso, né, da Ilha de Marajó. Vamos ver o que o Carlinhos Maia disse. O que é que eu vim indagar a vocês aqui? Continuem com a mesma força e mesma energia, não parem não. Levem esse foco também, como vocês estão com esse influenciador e essas crianças, levem esse mesmo foco, com essa mesma raiva em uma coisa que literalmente é tráfico de humano todos os dias a olho nu, entendeu? Que acontece em uma ilha, entendeu? Há anos e anos e anos. Eu acho que essa mesma atenção, essa mesma força, essa mesma raiva deve ser levado para coisas assim também.
Porque o que eu sinto não é que as denúncias, eu acho sim que a rede social deve ser regulamentada, eu acho sim que os pais, as comunidades, as músicas, porque não adianta você ir lá e só criminalizar o cara que está ali filmando a criançada e bananã e não vigiar as músicas que você coloca para os seus filhos ouvirem dentro de casa, a forma como vocês falam, lidam e fazem e acontece na frente das crianças. Outra que resolveu também dar a opinião dela sobre esse caso aí do Ítalo Santos foi a Andressa Urach. Inclusive, ela acredita aí na inocência do Ítalo Santos. Vamos ver o depoimento dela aí. Gente, queria falar de um assunto bem sério, tá? Eu tô vendo já há alguns dias essa repercussão sobre o Ítalo. Eu não o conhecia, nem a Camilinha. Fiquei sabendo depois de tudo isso que tá acontecendo. Eu não posso julgar as pessoas, porque primeiro que eu não o conheço pessoalmente. E eu odeio julgar por coisas que eu leio. Mas eu vi já ele em reuniões de igreja, pelo menos na internet. E pelo que me parece, ele crê em Jesus. Eu espero do fundo do meu coração que tudo isso que está acontecendo com ele seja uma grande injustiça. E se for, Ítalo, quero dizer pra você que você está sendo batizado com fogo. É exatamente isso. Depois que a gente se batiza nas águas, que a gente acredita em Jesus, vem o batismo com fogo. O batismo com fogo é uma grande provação que a gente passa, onde a gente é injustiçado. Isso aconteceu muito comigo. Foi muito pesado. Muito, muito, muito horrível, horrível, horrível. Mas eu confiei em Deus. E passou. E eu digo pra você, Ítalo, eu não te conheço. E não liga porque as pessoas falam, pelo que o mundo fala. Porque se realmente no seu coração não existiu maldade, não existiu nada disso que as pessoas estão falando, confia em Deus. Confia no propósito, fica firme. Não pensa coisas ruins, não pensa em tirar sua vida, não pensa em nada, não aceita nenhum tipo de maldição, de palavra ruim. Só creia em Jesus, só isso. E eu queria deixar essa mensagem. E se de fato você for inocente e você estiver passando com o batismo com fogo, aproveita esse momento para te aproximar mais de Deus. Lê o Salmo 91, busca a presença do Espírito Santo, aí onde você estiver. Saiba que a salvação da tua alma já está garantida pela graça de Jesus. E se houve pecado, que haja arrependimento. Mas eu, no fundo do meu coração, eu acredito na sua inocência. E eu acredito que tudo isso que estão fazendo com você é permissão de Deus para que você fique mais próximo dele. E digo porque isso aconteceu comigo. Fui para dentro de um hospital psiquiátrico, à força. Falaram coisas horríveis que eu não fiz. Então eu sei a dor da injustiça. Me perdoe. Além disso, o Ítalo Santos e o marido também foram transferidos para um presídio em São Paulo. O influenciador Ítalo Santos e o marido, o Israel Natan Vicente, conhecido como MC Euro, foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Eles aí que estão sendo investigados por exploração sexual infantil deram entrada no complexo de detenção provisória na tarde de hoje. Ambos estavam detidos até então na cadeia do primeiro DP de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Eles haviam sido presos na cidade, na última semana, e foram fotografados aí, chorando, deixando o primeiro DP, e a gente também tem essas imagens. E aqui é o momento, que eles estão sendo transferidos, com um público, assim, gritando bastante, E o Ítalo aí parece que tá chorando também, bastante. E a Camilinha, que
É muito conhecida também aí dos vídeos do Ítalo Santos, né? E que, inclusive, parece que tava com ele desde quando tinha uns 12, 15 anos, né? Também resolveu aí fazer o primeiro pronunciamento dela em vídeo, mas que também já foi até derrubado pelo Instagram, porque, né, com essas liminares aí da justiça e tudo mais, tanto o Ítalo quanto a Camilinha não estão podendo aí ter perfis nas redes sociais, né? E aí ela postou esse pronunciamento, a galera da internet acabou pegando esse vídeo e agora eu vou colocar aqui na íntegra o pronunciamento da Camilinha, onde ela fala aí, né, sobre esse caso e sobre a prisão do Ítalo Santos. Vamos ver. Meu nome é Camila Maria Silva Félix, conhecida como Camilinha Santos, e eu vim aqui falar pra vocês toda a verdade. Eu vim da cidade de Cajazeiras, Paraíba, tá? É o interior. Sou filha única, vim de uma família muito humilde, onde minha mãe era doméstica, trabalhava em casa de pessoas para poder me sustentar, né? E eu sofri muito na minha infância. Tive um pai não, né? Tive um genitor agressivo na minha infância, que batia na minha mãe, batia em mim. Quando chegava bêbado em casa, colocavam a cabeça da minha mãe. E eu, para poder impedir isso, para ter minha mãe aqui hoje, eu tenho que entrar na frente de tudo isso. Já vi minha mãe levando cuspida na cara dele. E hoje ele vim aqui na internet falar que não apoiava nada, eu não era para ter seguido a minha carreira, que não era para ter seguido o meu sonho, sendo que só quem passa é quem sabe. Na minha infância eu me machucava, tomava remédio, eu tinha crise, eu era acompanhada por psicólogo e nada disso resolvia, até que eu conheci Ítalo, dançando na Praça do Leblon. E como ele já falou em várias entrevistas que eu fui o refúgio dele, ele foi o meu refúgio. Ele me apresentou Deus, ele falou que eu não precisava me machucar mais, que eu tinha ele, eu tinha um amor de pai. A Camilinha, que vocês conhecem, ela tem um passado por trás, ela tem uma história por trás, ela tem sentimento por trás. Eu ver tudo isso que está acontecendo, todo mundo só querer julgar. Querer julgar e não querer saber o real e o motivo da história. Conheci Ítalo na mesma cidade que eu nasci, em Cajazeiras, Paraíba. Tinha uns 9 anos, 8 anos, por aí. E daí todo mundo sabe quem é meu seguidor antigo, meus FC, com certeza vai saber. Tem vídeos também antigos. Eu ia pra aula dele, dançava na aula dele, e até então ele me chamou para gravar vídeos. Vídeos dançando. E desde então foi o meu refúgio de toda aquela situação que eu passava na minha infância. Conheci amor com Ítalo, carinho, presença de um pai, né? Real. Me ajudava em todas as coisas que eu precisava. No momento que eu mais precisei dele, ele também estava comigo. Hoje, ver tudo isso acontecendo com ele me machuca muito. Me machuca muito porque eu tenho um sentimento por ele. Eu sei da verdade dele, entendeu? Eu sei o que ele foi pra mim, o que ele é pra mim. Parei de tomar remédio, comecei a dançar com ele, até porque ele falou que via um brilho em mim, como ninguém via. Também, quando eu era pequena, eu sofria bullying na escola. Então, minha gente, o que vocês vê hoje, a Camila Maria por dentro, ela tem uma casca muito grande. Ver hoje o que está acontecendo com ele me machuca muito. Porque eu sei o que ele é pra mim. Eu sei o que ele é. Sei da verdade dele. Ele não faz nada disso que estão falando. Que explora criança, que ele dava bebida para criança. Ele não faz nada disso. Nada disso ele faz. A única coisa que ele faz é dar amor e carinho e ajudar as pessoas. Antes que perguntem da minha mãe ela é uma batalhadora, ela é uma guerreira, eu não sei de onde. Eu acho que toda essa força que eu tenho hoje, eu acho que eu tirei dela. Eu acho que eu puxei a ela. Ela vendeu a casa lá em Cajazeiras, saiu do trabalho para poder viver o meu sonho, o sonho da filha dela. O meu genitor falava, ela não vai dar em nada, ela não vai ter nada, você tá indo
seguir o sonho dela, ela não vai dar em nada isso aí, e não sei o quê, e só me criticava. E hoje eu tá podendo calar a boca dele com tudo isso aqui, que eu consegui junto com o Ítalo, porque se não fosse Ítalo que tivesse acreditado no meu sonho, e minha mãe, eu não teria nada disso aqui. Camilinha hoje não seria nada sem Ítalo. Ter dado uma casa desse tamanho para minha mãe junto com ele, ter dado o próprio quarto da minha mãe, ter um quarto para mim, ter minhas coisinhas assim, minhas coisas de skincare, minhas maquiagens, ter minhas roupinhas, ter tudo que eu queria assim quando era criança, é muito bom. É porque diziam que não ia dar em nada, né? Além disso tudo que a gente construiu junto, a gente construiu uma família. A família troncha que ele fala, né? Hoje, então, tô com a camisa dele, com o cheiro dele. Só dormo com essa camisa pra me lembrar dele, dos momentos bons e esquecer esse momento ruim que tá passando. Eu consegui estudar na escola boa, consegui estar numa escola boa, tirar notas altas, pra já pararem de falar de mim. Passei no segundo, no primeiro bimestre, nunca repeti de ano. Eu sou muito dedicada no que eu faço, então quando eu quero uma coisa, eu consigo. Pra mim, eu tenho minha vida ganha, que foi ter dado uma casa pra minha mãe, ter uma escola, só que hoje a escola eu não tô indo muito, não tô frequentando muito, porque eu tenho medo das coisas que possam acontecer. Falo com as minhas amigas da sala de aula, peço os trabalhos, as coisas pra me fazer. Quando isso tudo passar, eu vou voltar. Mas creio que eu tenho receio, eu tenho medo, porque sexta-feira agora eu fui na escola e aconteceu uma coisa comigo que me deu gatilho, que é falar, o menino fez assim, chegou em mim e fez assim, pelo menos eu não tenho uma vida de aliciador de menor. Aí eu só escutei, baixei a cabeça e vim pra casa. E ninguém sabe do que Ítalo é pra mim. Ninguém sabe, porque eu nunca falei. Ítalo, por fora das câmeras, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa que tem sentimento, é uma pessoa guardada. Tem aquela casca dura para poder se defender das coisas que ele passou quando era criança. Ele também não tem uma infância legal. Deus uniu ele e nos uniu, né, para nos dar força um pro outro. E agora que ele não tá mais aqui, eu não sei de onde tirar força. Mas, como eu falei, vou lembrando dos momentos bons, então vai me dando uma esperançazinha. Não sei como ele tá lá, queria muito saber. Não sei como ele tá, não sei como ele se passa, não sei o que tá passando na cabeça dele. Mas eu só quero dizer que eu nunca vou soltar a mão dele. E dependendo da situação, Deus uniu a gente e só quem pode separar é Ele. E Ele não vai separar a gente, porque eu creio nisso. E eu creio que Ele é um pai pra mim. E Deus não vai tirar esse amor de pai, não. Que eu vejo nele. E eu entendo vocês chegar aqui e julgar o livro pela capa. Eu não sei se é porque é homossexual, não sei se é porque ele é negro, não sei se é porque ele gosta de vestir as roupas dele. Só quero dizer pra vocês uma coisa, que Ítalo também é vítima nessa história toda. São 10 anos. 10 anos, não é 10 meses não. É 10 anos. 10 anos junto. Passando por crítica, passando por o meu genitor julgando eu e ele. Aonde a gente chega sendo julgado é olhares em shopping, pessoas olhando assim, do pés à cabeça, é pessoas falando que não sabe, sem conhecer a história, julgando o livro pela capa. Eu entendo. Mas sabe de uma coisa, Deus, ele é justo. E quem me apresentou ele foi Ítalo. Deus, ele é justo, ele nunca falha. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio nisso. E esse aí, né, foi aí o pronunciamento, o depoimento da Camilinha sobre todo esse caso aí do Ítalo Santos. E mais atualizações aí sobre o caso do Ítalo Santos eu trago aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e também não se esquece de se inscrever aqui no canal.